Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E assim diz o Evangelho da Graça em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, grife esse início, tá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Veja que quem fez de Paulo apóstolo, é muito importante a gente meditar nesse início de leitura. Quem fez de Paulo apóstolo foi o próprio Cristo ressuscitado. Não foi nenhum homem, e nem tampouco ele se elegeu apóstolo. Então já podemos entender aqui que Paulo não se fez apóstolo, mas o próprio Cristo o fez apóstolo. Sendo assim, ele é o nosso apóstolo. Amém. E o único apóstolo da graça. Graças a Deus. Não existe outro. O meu apóstolo e o seu apóstolo é Paulo. Amém, igreja? Amém. Porque foi a ele que o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, revelou o Evangelho da Graça para os nossos dias. Não foi a nenhum outro. Que nos dias de hoje se auto-intitulou apóstolo, se elegeu apóstolo da graça, sem ser. Não foi a esses homens, mas foi a Paulo. Paulo é o nosso apóstolo. Diga, eu recebo essa palavra. Com isso, não estamos aqui, isso é bom falar, com idolatria, Paulo, mas procurando colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Se Deus diz que foi a Paulo que ele escolheu para ser o nosso apóstolo, apóstolo aos gentios, então, que assim seja. Estamos de acordo. Amém, graças a Deus. Soberano é Deus. Não temos que discutir. Foi a Paulo que Deus deu os mistérios ocultos. Amém, graças a Deus. E agora, por Deus, nos é revelado. Porque eu aqui não revelo nada para vocês. Eu apenas falo o que Paulo falou. Eu apenas falo aquilo que Paulo escreveu em 14 epístolas que chamamos de Evangelho. Amém. Evangelho da graça de Deus. O entendimento é por Deus. Isso aconteceu também com uma mulher chamada Lídia, fala o livro de Atos. Que Paulo pregava o Evangelho da graça, mas foi Deus que abriu o seu coração para entender o que Paulo falava. Foi Deus que iluminou os olhos daquela mulher. Então ele poderia pregar o dia todo, entrar pela noite, pela madrugada e no dia seguinte. Mas se Deus não desse o entendimento, não abrisse o coração daquela mulher, nada iria acontecer. Então, pastor Sandro, não revela nada. Quem dá entendimento da graça é Deus. Eu apenas procuro passar para vocês o que está aqui. A palavra de Deus. Outra coisa. Se eu como pastor repito, atenção você que me ouve também, o que Paulo escreveu, o que Paulo falou, eu não sou um apóstolo. Eu não sou apóstolo da graça por causa disso. Quem é o apóstolo é ele. Porque eu estou falando algo
que Deus deu a ele. Que Deus diz aqui no início: eu escolhi Paulo apóstolo. Não foi Sandro, não foi fulano A ou B, foi a Paulo. Paulo é o nosso apóstolo, e eu não posso usurpar o que Deus deu para ele, esse título que Deus deu para Paulo. Amém. Eu não posso. E se você pensar com a mente de Cristo, depois de Paulo, vieram os discípulos dele, Tito, Timóteo, os colaboradores, e nós hoje aqui. Não vieram, depois de Paulo, outros apóstolos. Vieram discípulos, colaboradores, pastores e bispos. Para ser mais objetivo, depois de Paulo, apóstolo é uma coisa que não existe mais. Não existe mais. Apóstolo era a pessoa que recebia direto de Deus a mensagem de Deus para ser colocada na Bíblia. E aquilo que era para ser revelado, Deus já revelou. Aquilo que era para ser escrito, já foi escrito. Tiago tem a sua epístola, João tem a sua epístola, Pedro tem a sua epístola e Paulo tem as suas 14 epístolas. Então aquilo que era para ser escrito já foi escrito. Aquilo que era para ser revelado já foi revelado. E nós precisamos entender tudo isso em nome de Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus que escolheu os apóstolos. Quantos foram os apóstolos da lei? 12. Diga 12. E o da graça? 1. Paulo. E quando Paulo fala de apóstolos, faz menção disso, algumas vezes, nas suas cartas, ele está se referindo a ele e aos outros. É sempre assim. A ele e aos outros. Ele não está se referindo a outros que virão. Diga, eu tenho a mente de Cristo. O apostolado de Paulo, o ministério que Deus deu a Paulo, permanece até hoje. Amém? Amém. Sendo Paulo o nosso apóstolo. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra de hoje, falando ao coração de muitos pastores que estão me ouvindo nesse momento. Há muito tempo eu já venho falando isso para vocês. Tempo de apóstolo já acabou. E Jesus já escolheu os que eram para ser escolhidos. Para revelar aquilo que seria colocado na Bíblia. Esse ponto é muito importante, esse início de estudo. Há muitos homens, nos dias de hoje, se intitulando apóstolo, porque não aceita título de pastor. É muito pequeno. Ah, bispo também. Eu quero apóstolo. Eles querem ser idolatrados. E eles estão se denunciando naquilo que fala. Eu sou apóstolo para as nações. As nações são alimentadas por mim. Aquele pastor lá é apenas um carteiro, que fala aquilo que eu revelo. Quem revela é Deus. Quem dá o entendimento é Deus. E você, que se elegeu apóstolo, entenda, amado de Deus. Eu te respeito, mas eu preciso combater o bom combate. Você só está repetindo o que Deus deu a Paulo. Você não está trazendo nada novo. Então, reconsidere, conserte o seu erro e passe a se chamar pastor ou bispo, porque apóstolo você não é. Não é. Esses que hoje falam que são apóstolos, é só questão de tempo. Vão passar a se chamar bispos e pastores. Vão corrigir esse erro.
Porque no meio dessa turma toda tem pastor humilde, que vai reconhecer, eu errei, e errei feio. Porque se Paulo é o apóstolo, eu não posso usurpar o título, a revelação que foi dada a ele, e dizer que é eu que revelo o evangelho para as nações. E até diminui pastores, na cara do próprio pastor. Eu já presenciei isso. Quem revela aqui a graça sou eu. O pastor aqui apenas dá um alimento para vocês, mas o meu é mais sólido. O alimento dele é menor, é mais fraco. Agora o meu não. O meu alimenta as nações. Aí o pastor fica ali diminuído, a igreja não tem mais respeito por ele, e parece que ele é um carteiro, que ele não recebe inspiração de Deus, que ele não é usado por Deus. Atenção, pastor, você é um ministro competente, a vida do Senhor Jesus Cristo ressuscitado está dentro de você, e Ele vai te dar entendimento daquilo que Ele revelou ao nosso apóstolo, ao meu e ao seu, Paulo. Ele vai te dar entendimento. Eu precisava falar isso porque agora há uma onda enorme lá fora de homens que não querem mais título de pastor, não querem mais título de bispo, é só apóstolo. Bom, prosseguindo, verso de número 3. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.